Boa noite, glória a Deus, aleluia. Aqui queremos nessa noite agradecer a Deus por mais um dia e por esse momento. E em nome de Jesus, agradecer a você que tem se inscrito, que tem dado seu joinha, seu like, que tem divulgado. Obrigado, continue me ajudando. Conto com você para que nós possamos, junto com o YouTube, divulgar, né? Eles liberando para enviar para tantas pessoas. E eu conto com você nessa jornada missionária, amém? Eu quero compartilhar nessa noite, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que o Espírito Santo nos inspire, amém? Nós estamos caminhando cada dia para a volta do Senhor, né? Mas antes disso, para a ressurreição desse Brasil e para o avivamento neste Brasil. E daqui, o avivamento de um modo geral. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que o avivamento começa em cada um de nós, vindo aqui, o tremor e o temor, a fome e sede da presença de Deus e o reconhecimento que os pecados, eles não podem ser nossos amigos, não podemos ser cúmplices dos nossos pecados e impedir que a glória de Deus se manifeste, né? Nós sabemos que aqui Paulo está falando para Timóteo e aconselhando. Então, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Estamos vivendo épocas difíceis mesmo, como Jesus diz aqui no próprio capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós estamos vivendo uma época tão difícil em todos os aspectos falando, mas em nada disso a palavra de Deus, ela não tem resposta, ela não tem direção, ela não vem falando. E aqui eu quero partilhar que nós estamos vivendo essa época em que é fácil. Muitas e muitas pessoas, muitas vezes não dizem diretamente, mas agem como. O ser humano, ele quer ser crente, muitos querem, a maioria, querem ser cristãos, querem ter o título de cristãos, de servo do Senhor, mas querem ter a sua própria doutrina. Querem viver a sua própria vida. Querem dizer para Deus como é que deve fazer na igreja. Querem dizer para Deus como é que é a igreja. Querem dizer para Deus como é que Deus deve ser Deus. Querem dizer como é que deve ser os cultos. Querem dizer como é que deve ser o evangelismo, como é que tem que ser o discipulado. Quando eu disse querem, estão dizendo, estou me referindo a estarem fora da Bíblia. Estou me referindo a uma época que estamos vivendo tão difícil, onde as pessoas, elas querem ditar suas regras para Deus. Elas querem traçar sua vida com Deus. Elas querem traçarem sua comunhão com Deus. Elas que querem ditar para Deus como é que deve adorar a Deus, como é que deve se inclinar para Deus, servir a Deus. Quer dizer para Deus como guiar, como Deus deve guiar as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes não dizem diretamente, eu quero fazer, eu estou fazendo isso
eu planejo fazer isso, estou pensando nisso, agindo assim contra Deus. Mas as atitudes revelam que está havendo uma rebeldia, uma rebelião, onde cada um, quando eu digo cada um, não estou dizendo a todos, porque muitos são servos do Senhor fiéis, mas muitos têm saído da palavra, da doutrina bíblica. Eu não estou falando de doutrinas de homem, não estou falando de doutrinas de invenção da cabeça, não estou invenção de demônios, eu não estou falando disso. Quando eu estou falando de doutrina, é como está escrito aqui em Paulo, a doutrina bíblica, a base apostólica, né? Onde, então Paulo cuidadosamente diz assim, e eu que também estou nesse momento dizendo para você, para mim, para todos nós, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina ela tem que ser cuidada. Essa doutrina bíblica, qual? Essa base, a palavra de Deus, que ela é real e verdadeira. Ela é que nos norteia, ela é que nos dirige, ela é que nos orienta, ela é que nos guia. Então, as pessoas querem estar traçando suas próprias doutrinas, suas próprias ideias de ir para a igreja, suas próprias ideias de quando deve ir para a igreja, suas próprias ideias sobre a ceia, quando deve tomar, quando não deve, quando deve ir, quando não deve. Enfim, as pessoas estão procurando um meio mais cômodo, onde não vai requerer da pessoa uma disponibilidade de renunciar a si mesmo, de rejeitar as suas próprias ideias, porque Deus, quando Ele fez o mundo, Ele fez com as ideias dEle. Ele tem as ideias dEle, os planos dEle, os pensamentos dEle. E Ele disse, quem foi o outro Deus que esteve comigo quando eu fiz a terra? Não houve porque nunca teve. Ele é o inventor, Ele é que inventou a terra, o mundo, nós. Jesus Cristo foi Ele que planejou tudo isso. Então, tendo cuidado de ti mesmo, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, que estamos vivendo nessa época em que a maioria se sente livre, se sente cheio de liberdade para estar aí ditando regras, para estar aí saindo da palavra de Deus. Às vezes pega até versículos, pega até texto, mas não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a base doutrinária da palavra de Deus, a base bíblica, o alicerce que sustenta, que norteia a igreja. Então estamos vivendo assim. Não falamos assim, olha Deus, eu vou servir assim. Olha Deus, não cita o nome, mas as atitudes sutis e enganadoras de que é assim que deve se comportar, é assim que deve conduzir a sua suposta fé em Deus, sua suposta crença em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não se molda, ele não é guiado por homem e nem mulher alguma. Totalmente ele é Deus, ele sabe o que ele quer e o que ele vai querer. Então, nós temos que ter cuidado. Cuidado com que a gente anda querendo modificar os preceitos da palavra de Deus, modificar a maneira de adorar a Deus, modificar a maneira de ir a Deus, modificar a maneira de orar. Quando eu digo maneira de orar, existem muitas orações que elas não são dirigidas para Deus, embora cita o nome de Deus. Porque as pessoas, elas querem ditar regras, estamos vivendo uma época muito liberal, onde as pessoas se sentem, todo mundo tem direito de inventar alguma coisa com relação à palavra de Deus, a Deus. Mas eu quero dizer que tudo que inventarmos, que estivermos fora, embora pegando algum texto da Bíblia, estamos contra Deus. E Paulo, cuidadosamente, né? Tem gente assim, você é fanático, que até usa essa palavra erradamente, né? Mas você é muito radical. A Bíblia, ela é radical. A Bíblia, ela é radical. Ela tem raiz radical, porque ela tem raiz. A raiz dela é a raiz de Davi. A raiz de Davi é a raiz da Bíblia, porque ele é a própria palavra.
Então, medita nestas coisas, ocupa-te delas. Antes, Paulo diz assim no versículo anterior, 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, é meditando e cuidando da doutrina. Deus, ele não está precisando de ninguém que traga invenções da palavra dele. Ele nunca precisou de ninguém que dê ideia a ele do que deva fazer, como deva fazer com a sua própria igreja, como deva fazer com o seu povo, como deva fazer. Deus não vai mudar. Tudo que ele exige, que ele manda, é relacionado diretamente com ele mesmo, né? E ele não vai mudar. Ele não é Deus que anda por aí mudando, porque, olha, está chegando o século XXI, estamos em 2023, a minha cabeça está coçando, o povo mudou, eu tenho que ver uma estratégia. Não. Claro, ele tem estratégia para nos dar dentro daquilo que nos leva para aqui, como Paulo, preocupantemente, Paulo orientou Timóteo. Não adianta a pessoa estar inventando ideias, ilusões, invenções, ser moderno, né? Você está cheio de modernidade para achar que é assim que vai conquistar, que vai fazer, que vai realizar. Deus, ele tem direção, ele tem estratégia, ele quer que nós busquemos ele dentro de quê? Que nós estejamos meditando as coisas de Deus, que elas são imutáveis, ocupando nelas, estarmos ocupados nelas, para que nós tenhamos bom aproveitamento e esse aproveitamento seja manifesto a todos. Então, não procure inventar religião, não procure inventar suas ideias, suas ações, que está contra a palavra de Deus, que não está dentro da palavra de Deus, como se estivemos... porque o tempo da agora as pessoas se acham muito espertas. Elas querem ser espertas, querem estar na igreja com esperteza da carne, querem estar na igreja fazendo esperteza de ser cômodo. Tudo que é cômodo, que não vai trazer nenhuma exigência de transformação, então... Mas eu quero lhe dizer, Deus não aceita que estejamos por aí, quem quer que seja. Eu, você, quem quer que seja, que tenha o título que quiser ter, que venha modificar o propósito de Deus, que venha querer, não modifica, querer, você pode até fazer, mas saiba que você não está fazendo o que Deus manda. Saiba que você não está fazendo o que é bíblico, que está na Bíblia, que é a doutrina bíblica. Saiba que você não está em acordo, em harmonia com o projeto de Deus através de Jesus Cristo. Você pode até fazer, você pode até ditar suas regras para você mesmo, mas você estará totalmente enrolado, entrando em emboscada que você mesmo está entrando e dificultando a sua própria salvação. Então, tenha cuidado de ti mesmo, tenha cuidado do que você pensa, tenha cuidado de como você age, tenha cuidado de como você decide, tenha cuidado de como você trata a palavra, a doutrina de Deus. Tenha cuidado, é um alerta, tenha cuidado. Porque ainda que você queira mudar os costumes, a doutrina de Deus como se fossem meros costumes de antigamente, meros costumes da palavra de Deus, está ultrapassado, a gente tem que fazer isso, tem que fazer coisas que estão que violam a originalidade da palavra de Deus. Então, você tem que se preocupar assim, cuidado que Deus não precisa da sua opinião. Deus não precisa, Deus respeita a sua opinião, ele pode não concordar, mas respeita. Mas cuidado com sua opinião, que você quer introduzir na casa do Senhor, introduzir no ministério, introduzir no chamado, introduzir no dia a dia da igreja, dos projetos, do envolvimento familiar da igreja, que você quer introduzir os seus aspectos
a introduzir suas ideias, introduzir suas vontades e seu achismo. Tenha cuidado de ti mesmo, cuidado, viu? Tenha cuidado de você, que você pode ser um perigo para você mesmo. Você pode ser um problema sério para você mesmo. Roy Smith diz em um dos seus livros, eu tenho esse livro, o seu problema é você mesmo. E da doutrina, persevera nestas coisas, persevera. Não adianta você, estou cansado, esse negócio de orar em línguas, eu estou cansado desse negócio de evangelizar. Muitos querem evangelizar, quando eu digo querem evangelizar, não estou dizendo que Deus não dá estratégia dentro do evangelismo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitos querem mudar, tirar o alvo de como se deva evangelizar, de estar introduzindo coisas que fogem totalmente da doutrina bíblica. E isso é um problema sério, porque isso vai repercutir nas pessoas, isso vai trazer problemas espirituais para as pessoas. E a gente tem que viver que isso é bíblico. Eu vou complementar, isso é bíblico. A gente tem que vigiar de onde vêm as fontes de ensinamentos, de onde vêm as fontes de certas teologias, de onde vem a fonte dos ministérios. A gente tem que sondar de que espírito está vindo. Não é sair por aí dando um de bonzinho, de crente tão amoroso, tão bondoso, que qualquer coisa que ensina, qualquer palavra que vem, qualquer vento de doutrina, aí vai aceitando, porque fulano é famoso, é doutor nisso, é doutora naquilo, porque fulano fala muito bem, porque fulano mistura a psicologia com a religião, com a palavra de Deus. Espera aí, olha, a palavra de Deus jamais pode ser alterada e violada. Claro que Deus é perito, foi Deus que inventou a psicologia, foi Deus é psicólogo, mas a psicologia de Deus, ela não se contradiz. Ela não se contradiz com as ordens e a doutrina dele. Bom, então, tenha cuidado do que você anda falando. Tenha cuidado que estão se formando pessoas e ideias, né? Pessoas querem a comodidade, estar em casa sem ter responsabilidade com a obra de Deus, e aí fica inventando coisa, mas vamos fazer assim, eu penso assim. Olha, a gente pode até pensar, porque a gente tem essa capacidade para pensar, mas ao pensar, a gente tem que se voltar para ver se está inserida. Não é pegar um versículo para confirmar uma coisa que invenção. Quer dizer, pega um versículo solto. No momento aqui, eu peguei um versículo solto, mas eu estou dentro do contexto que está se falando de vigiar os espíritos enganadores, as falsas doutrinas. A gente está vivendo, são pessoas que muitos escrevem livros, estudos, estão por aí ensinando, e pelo fato de ter atraído multidões, não, nada contra, multidões é uma bênção de Deus, mas estou me referindo a estarem formulando suas ideias. Eu quero que é assim, eu vou fazer assim, eu vou mudar assim, como se eu, você, quem quer que seja, tivéssemos alguma autorização de Deus para fazermos tal coisa. Então, Paulo, firmemente, fielmente, totalmente rendido ao Senhor e completamente envolvido, como diz aqui, medita estas coisas que estão escritas aqui. Quais são? Que Paulo vai explicando, que ninguém despreze sua mocidade, também não despreze a vida com Deus, não ignore, é isso que está dizendo, não gaste sua mocidade fazendo o que você quer, que vai ser muito caro o final. Está entendendo? Ninguém despreza sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja que essas qualidades são as qualidades do Espírito Santo. Elas são imutáveis. Não, mas a gente pode fazer qualquer coisa e se ela não for baseada na doutrina, no amor,
que é a base fundamental, o amor de Deus, o amor de Deus trabalhado em nós. Não é o amor de Deus somente decorado, falado, que Deus ama, mas é o amor vivenciado, o amor em realidade, em ação na vida da gente, né? E então, muitos e muitos não temem serem audaciosos e estarem por aí mexendo, desfazendo, descaracterizando a palavra de Deus, descaracterizando a doutrina bíblica, descaracterizando a Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de a gente estar vivendo numa época de o avanço em todos os aspectos, isso não nos dá o direito, não nos dá. A Bíblia nunca foi ultrapassada. Ultrapassados somos nós, quando nos achamos muito espertos para com Deus. E que a doutrina dele não vai mudar porque a gente tem a nossa opinião. Então, persevera nestas coisas, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Que coisas? As coisas da doutrina, fé, amor, compaixão, ganhar as vidas para Cristo, com sabedoria, com estratégia, que aquele que ganha a alma, sábio é, né? Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Veja que responsabilidade, veja o que eu e você, o que cada um de nós somos, como somos responsáveis pela vida do outro. As ideias muitas vezes saem da gente, querendo mudar as coisas, mudar os tempos de Deus, mudar com as ideias totalmente fora da doutrina da Bíblia, e só vai prejudicar as pessoas. Porque a nossa salvação é importante para nós, ela é individual, mas ela também ela é importante para que os outros se salvem. Então, quando a gente sai da doutrina de Deus, da palavra de Deus, da doutrina bíblica, a gente está entrando em uma verdadeira encrenca com Deus. Então, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, eu encerro despertando você. Estamos vivendo, cuidado com o que você ouve, cuidado com as pessoas, não vá atrás de aparência, não vá atrás só do que você ouve, mas vai dentro da Bíblia, vendo, porque pode te dizer uma coisa. Muita gente fala assim, outro dia uns conhecidos meus, uns ex-colegas, estavam falando comentando assim, quando ouviu algumas coisas de cristãos falando e operando nos dons, assim, cuidado com os falsos profetas. Aí eu me questionei, está falando dos falsos profetas. A pessoa não sabe nem o que é o verdadeiro profeta e está querendo se meter em uma área que não é dela. Incrível, incrível como nos dias de hoje, quantas pessoas ficam se metendo, deduzindo, analisando uma coisa fora da Bíblia. A Bíblia é o espelho, a Bíblia vai conferir na Bíblia se aquela pessoa está dentro da palavra de Deus. Então, se aquele livro que está escrevendo, eu não estou dizendo que todas as pessoas que escrevem os livros são pessoas malignas, eu não disse isso. E nem estou pondo você para duvidar daqueles que realmente estão dentro da Bíblia. Não, estou falando que é uma ordem de Deus e não é da agora não. Só que infelizmente nós cristãos não temos capacidade, não estamos dentro da Bíblia, dentro da doutrina da palavra de Deus, não meditamos nela, não gastamos tempo com ela, não pensamos nela, como Paulo diz aqui para Timóteo, e ficamos pouco de conhecedores e temos pouca maturidade na palavra para sabermos quem é um verdadeiro profeta e quem são os falsos profetas. A tendência é trocar as bolas, ou seja, achar que o falso profeta está indo muito bem porque ele está agindo e falando coisas que agradam o nosso ego, certo? Então, agrada nossas ideias, não é bem assim como as pessoas, não é bem assim como a Bíblia fala, não é bem assim. O apóstolo Paulo viveu tanto tempo, que nada, isso está ultrapassado, Jesus Cristo está ultrapassado. Olha,
ultrapassados somos nós, quando ultrapassamos a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. A doutrina bíblica tem várias bases para nos edificar. E ela só vai ter validade se estivermos dentro dela, com ela e para ela e por ela, vivendo. E assim poderemos vencer os ardis de Satanás, que eles querem se infiltrar até mesmo nas nossas mentes, que o Senhor disse que nos finais dos tempos haveriam espíritos enganadores, haveria apostasia, está chegando por esses dias, a apostasia, o esfriamento, a heresia e pessoas seriam enganadas pelos espíritos enganadores porque quererão ouvir os seus próprios interesses. Vão querer doutrinas que vai encher seu próprio coração. Eu não concordo, também não concordo com isso, está na Bíblia. Oh, que coisa maravilhosa, abafando o que Jesus vai levar. Cuidado, cuida de ti mesmo e da doutrina que há em ti. Amém? Amado Deus, aqui apresento nesta noite gloriosa, meu Deus, tem misericórdia de cada um que se encontra confuso, de cada um, meu Deus, que não tem força para meditar, que não quer meditar, que cada um, meu Deus, que está passando crises espirituais, com dúvidas, com entendimento errado, com conhecimento errado, com desespero. Socorre, meu Deus, esta nação. Socorre, meu Deus, cada um, meu Deus, que assiste, que ouve esse canal, que participa. Oh, meu Deus, que visualiza. Socorre, meu Deus. Ajuda, meu Pai, para que cada um possa se achegar a Ti, para que cada um seja totalmente envolvido dentro da doutrina bíblica e de maneira que cresça, que seja edificado, fortalecido, renovado, que tenha fome e sede da verdade, que ame a verdade, que tenha prazer na verdade, prazer em estar meditando, que gaste tempo pensando de dia e de noite, meditando a palavra de Deus, e de maneira que torna-se sábio, o Espírito Santo vai fluindo, Deus vai alicerçando a fé, sustenta, meu Deus, socorre, visita os que estão desesperados com problemas de notícias ruins, socorre, meu Deus, vai trazendo sobre cada um temor e tremor, vai levando cada um, meu Deus, a uma dimensão de querer crescer em Ti, de querer Te conhecer, de querer ser amadurecido na fé, tendo sabedoria sobrenatural, com entendimento, discernimento, conhecimento, discernimento espiritual, com discernimento de espírito, com sabedoria, porque a sutileza do inimigo é muito grande e nós muitas vezes não discernimos e entramos em jogadas do inimigo, queremos também estar aí por aí dando opinião. Socorre, meu Deus, nos liberta de toda incapacidade, de toda rebeldia, nos liberta da desobediência, capacita-nos a vencer, venha nos ajudar, meu Deus, a vencermos nossas vidas, as dificuldades, meu Deus, Tu sabes o que cada um está enfrentando, Tu sabes como está a mente das pessoas, Tu sabes como a frieza tem distanciado mais e mais as pessoas da Tua palavra. Muitos já estão cansados da Tua palavra, achando que a Tua doutrina, que a Tua palavra, que a Bíblia já não tem valor, já não é importante, não é a palavra de Deus. Socorre, meu Deus. Ajuda cada um a se achegar a Ti, abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nos centralizando no Senhor, e na força do Seu poder, nos revestindo da Tua armadura, sustenta os fracos, abatidos, desviados, aqueles que ainda não são Teus servos, em nome de Jesus, aonde você estiver, aquele que está desviado, aquele que está desesperado, aquele que está vivendo o espírito de tanta confusão, de já não saber mais o certo do errado, o certo é Jesus, o certo é a palavra, o certo é o poder de Deus, o certo é a unção, o certo é a doutrina da palavra de Deus, o certo é a palavra de Deus, é ela que nos conserta, ela que nos dirige, ela que nos alimenta, ela nos alicerça, ela nos fortalece, ela é a verdade, ela é a verdade. Que o amor do Senhor seja sobre ti.
que você se fortaleça mais e mais, que o Senhor lhe dê estratégia para vencer suas necessidades, que o Senhor lhe dê estratégia para se achegar a Ele, que você seja humilde para continuar querendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, lembrando que o que importa é o que Deus diz, o que Ele pensa, o que Ele diz sobre nós é o que pensa, é o que é mais importante. Porque cada um de nós viveremos do que sai da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus é a palavra dele, e que foi inspiração para todos aqueles escritores que ele moveu para trazer-nos esse alimento poderoso. Essa palavra infalível, essa doutrina é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível, infalível, infalível. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Conto com você. Dê o seu like, seu joinha. Envie para as pessoas. Eu conto com sua descrição e vamos participar para que o YouTube nos abençoe enviando para ajudar. E você que ainda não é um servo do Senhor, é uma noite de salvação. É uma noite de salvação. Não vá atrás das ideias erradas, não vá atrás. Como saber a verdade? Jesus é a verdade. Há quem esteja ensinando a verdade. Há milhões e milhões de homens e mulheres de Deus coerentes com a doutrina do Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe e até próximo.